Já parou para pensar por que no nosso planeta existem realidades tão, mas tão diferentes? Sabe, em alguns países, a maior preocupação do dia é qual o próximo celular para comprar. Enquanto isso, em outros, a luta diária é, literalmente, por um copo de água potável, por comida. A diferença de renda pode ser, olha, brutal, mais de 10 vezes maior. Isso não é só um número numa planilha, não. É a diferença entre viver até os 80 anos ou morrer com 40. O que, afinal de contas, explica essa loteria de onde a gente nasce? É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nos fatores que realmente definem a riqueza ou a pobreza de uma nação. Pois é, essa não é uma pergunta nada fácil. Na verdade, é uma das questões mais fundamentais que a economia tenta responder. Porque, no fundo, quando a gente fala de PIB, de educação, de expectativa de vida, a gente está falando sobre o potencial humano, sobre as oportunidades que uma criança vai ter só pelo fato de ter nascido num lugar e não em outro. Olha, estatísticas podem parecer um pouco frias, mas as imagens não mentem. Dá uma olhada. De um lado, uma família no Reino Unido, rodeada de coisas que eles conseguiram juntar ao longo da vida. Do outro lado, uma família no Mali. A diferença aqui não é só na quantidade de objetos, mas no que eles representam. Segurança, conforto, acesso à tecnologia, lazer. É um abismo entre dois mundos, resumido em duas fotografias. E aqui os números dão a dimensão exata desse abismo. Pensa só, em 2008, a renda média de uma pessoa no Reino Unido era de 36 mil dólares. Já no Mali, pouco mais de 1.000. Viver o dobro do tempo, ter 3 vezes mais chance de terminar o ensino médio, isso não é pouca coisa, né? São realidades completamente paralelas acontecendo no mesmo planeta, no mesmo instante. Então, a gente é forçado a perguntar: por quê? O que causa esse abismo todo? É sorte? São os recursos naturais? É a história? E talvez o mais importante de tudo: será que existe uma fórmula, um caminho que os países mais pobres possam seguir para acelerar o próprio desenvolvimento? Encontrar essa resposta não é só um exercício intelectual. Sabe, para milhões de pessoas, é a diferença entre a vida e a morte. E por mais incrível que pareça, a resposta para essa pergunta gigantesca pode ser resumida em uma única palavra. Um conceito que, mais do que qualquer outro, explica por que alguns países vão para frente, enquanto outros parecem patinar no mesmo lugar. É como se fosse o motor secreto da prosperidade. Produtividade. É isso. Simples assim. E, ao mesmo tempo, incrivelmente complexo. A razão pela qual um engenheiro na Alemanha gera muito mais valor econômico do que um agricultor de subsistência no Chad é a produtividade. A razão pela qual a Coreia do Sul saiu da pobreza e virou uma potência em uma única geração foi um aumento explosivo de produtividade. No fim das contas, o padrão de vida de um país é um reflexo direto da sua capacidade de produzir mais usando menos. Então, para colocar numa definição mais formal, produtividade é a quantidade de bens e serviços que um trabalhador consegue produzir num certo período de tempo. Para ficar mais fácil, pensa no Robinson Crusoe, lá na ilha. O padrão de vida dele dependia 100% de quão bem ele conseguia pescar, cultivar, fazer as próprias roupas. Quanto mais peixes ele pegava por hora, melhor ele comia. O mesmo princípio vale para economias inteiras. Ok, beleza. Se produtividade é a resposta, a próxima pergunta é óbvia, né? De onde ela vem? O que faz um trabalhador ser mais produtivo do que outro? A economia mostra que existem 4 fatores principais, 4 ingredientes que são essenciais na receita da prosperidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Pensa nisso como se fossem os 4 pilares que sustentam uma economia. Primeiro, tem o capital físico, que são as ferramentas, as máquinas. Depois, o capital humano, que é o cérebro por trás de tudo. Aí vem os recursos naturais, que são os presentes que a natureza dá. E por último, mas talvez o mais importante, o conhecimento tecnológico, que é tipo um manual de instruções que ensina a gente a combinar tudo isso da melhor forma possível. Vamos focar um pouco nesses dois tipos de capital. O capital físico é aquilo que a gente pode tocar, sabe? Um trator mais moderno, um computador mais rápido, uma fábrica toda automatizada. Já o capital humano é invisível, mas é igualmente crucial. É o conhecimento que um médico adquire na faculdade, a habilidade de um programador, a experiência de um gestor. O ponto principal aqui é que os dois são produzidos, ou seja, uma sociedade pode escolher investir neles para ter mais no futuro. E quanto aos outros dois? Bom, ter petróleo ou minérios, os recursos naturais, claro que ajuda. Mas a história já mostrou que isso não é um passaporte garantido para a riqueza. O Japão, por exemplo, é um país com pouquíssimos recursos naturais e se tornou uma potência econômica. Por quê? Graças ao quarto elemento, o conhecimento tecnológico.
E isso não é só sobre ter a tecnologia, mas sobre entender como aplicar essa tecnologia. É a diferença entre ter um computador e saber programar um software. Esse é o verdadeiro motor do progresso a longo prazo. Entender esses ingredientes todos nos leva a um fenômeno bem interessante. Se os países ricos já têm um monte de capital e tecnologia e os pobres têm pouco, isso quer dizer que os ricos estão condenados a crescer devagar e os pobres a ficarem para trás para sempre? Não necessariamente. Na verdade, em certas condições, pode acontecer exatamente o contrário. Dá uma olhada nesses dados. Em 1870, o Reino Unido era o centro do mundo, muito, mas muito à frente do Japão. Mas, ao longo do século seguinte, o Japão cresceu a uma taxa quase 2 vezes maior. E o resultado? O Japão não só alcançou, como se tornou um dos países mais ricos do mundo. Isso prova uma lição muito poderosa. O destino econômico de um país não está escrito em pedra. E a explicação para isso está num princípio fundamental da economia: os rendimentos decrescentes. Pensa num agricultor que trabalha só com as mãos. A primeira enxada que ele recebe aumenta a produção dele drasticamente, certo? A segunda também ajuda. Mas e a 10ª enxada? O ganho vai ser mínimo. Acontece a mesma coisa com as economias. O benefício de cada unidade extra de capital é muito maior quando se começa com quase nada. E isso nos leva direto para o que a gente chama de efeito de alcance, ou em inglês, catch-up effect. Como os países pobres têm pouco capital, cada novo investimento, uma estrada nova, uma fábrica nova, uma escola nova, gera um retorno de produtividade gigantesco. O exemplo clássico é a Coreia do Sul. Entre 1960 e 1990, o crescimento deles foi de mais de 6% ao ano, uma taxa que transformou o país. Eles estavam literalmente alcançando os países que já estavam na frente, onde o crescimento é mais difícil e mais lento. Ok, então se a produtividade depende desses fatores todos, e se o crescimento pode ser acelerado, a pergunta final é: o que os governos podem fazer para que isso aconteça na prática? É possível criar um ambiente que estimule o crescimento? E a resposta é sim. Existem algumas alavancas políticas que podem e devem ser acionadas. O papel do governo aqui é fundamental, é criar o terreno fértil. Como? Incentivando as pessoas e as empresas a poupar e investir, para ter mais recursos para construir o capital físico. Atraindo investimento estrangeiro, que traz não só dinheiro, mas também tecnologia nova e conhecimento. Investindo pesado em educação, para fortalecer o capital humano. E talvez o mais importante de tudo, garantindo o direito de propriedade e a estabilidade política. Porque ninguém em sã consciência investe em um lugar onde seus bens podem ser tomados a qualquer momento. E, claro, cuidando da saúde da população, porque trabalhadores saudáveis são trabalhadores produtivos. Aliás, essa ligação entre a saúde e riqueza é muito mais forte do que a gente imagina. O economista Robert Fogel, que ganhou um Nobel por seus estudos, calculou uma coisa impressionante. Cerca de 30% do crescimento da Grã-Bretanha, lá na época da Revolução Industrial, veio simplesmente de uma melhor nutrição. Pessoas mais bem alimentadas na infância se tornam adultos mais altos, mais fortes, mais inteligentes e, consequentemente, mais produtivos. Investir em saúde e nutrição não é só política social, é uma das políticas econômicas mais eficientes que existe. E é por isso que essa citação do economista Robert Lucas é tão perfeita. Quando a gente discute taxas de crescimento de 2% ou 3%, não estamos falando de números abstratos. A gente está falando do destino de milhões de pessoas. Uma pequena diferença na taxa de crescimento mantida ao longo de uma geração é a diferença entre um país que consegue erradicar a pobreza e outro que fica estagnado. As consequências para o bem-estar humano são, como ele mesmo disse, inacreditáveis. Então, para a gente fechar o raciocínio, a produtividade é a chave para a riqueza, e ela é alimentada por capital físico, capital humano, recursos naturais e, principalmente, conhecimento tecnológico. Olhando para o futuro, para o século que a gente está vivendo, qual desses ingredientes será o mais decisivo? A história recente sugere que a capacidade de criar, de adaptar e de espalhar novas tecnologias, o conhecimento, é o que, no final das contas, vai separar as nações que prosperam daquelas que ficam para trás. A grande questão é, como a gente pode estimular essa capacidade em todos os cantos do mundo?